Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods. Aqui a gente vai falar sobre inovação, empreendedorismo, criatividade e muita coisa legal, tecnologia. Antes de começar, queria lembrar que vocês podem nos seguir tanto no YouTube, como no Instagram, como no LinkedIn. No YouTube é txm.business. No Instagram, TXM Methods. Siga a gente lá também. Estamos em todas as redes, passando o nosso podcast para você. O nosso podcast, como eu já falei, fala de tecnologia, inovação, empreendedorismo e muita criatividade. Sempre trazemos pessoas aqui que ajudam a gente a discutir esses assuntos. Assuntos que são do nosso cotidiano. Então, pessoas que passaram pela TXM, pessoas que foram para o mercado, pessoas que estão no mercado, tendo bastante sucesso. Obrigado a todos que estão assistindo. Clica aí. Segue a gente, coloca no sininho, aperta no sininho ali para não perder o nosso podcast semanal. Estamos quase chegando a 100 podcasts gravados. E hoje estamos trazendo um convidado bastante especial, um convidado que passou pela TXM, foi meu aluno, meu amigo, e nós vamos falar sobre tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual, esse mundo novo que a gente está vivendo aí. Então, apresentando para vocês, ele vai se apresentar para vocês, vai contar um pouquinho da história dele e contar para nós como é que a gente vai mudar o mundo daqui para frente. Quero apresentar para vocês o Gilberto. Gilberto, quem é você? Conta para nós quem é você, Gilberto. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Gilberto, eu sou formado em design aqui pela UFSC, que foi aluno do professor Salomão, como ele falou, né? O meu foco durante a faculdade foi em projetos de animação, realidade virtual, realidade aumentada. Durante a faculdade, eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras estudar nos Estados Unidos. E nessa faculdade tinha muita tecnologia, a gente respirava tecnologia, tinha laboratórios super equipados. E foi lá que eu consegui botar em prática esses projetos e essas intenções que eu tinha de trabalhar com tecnologias emergentes, né? Que, no caso, é a realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Então, esse intercâmbio ele foi super importante para mim, porque foi através de lá que eu consegui acesso aos equipamentos, né? Naquela época, lá em 2014, esses equipamentos eles eram um pouco mais caros do que são hoje, né? Então, lá eu consegui ter a oportunidade de colocar um projeto meu aqui dentro do óculos e ter aquela experiência que me deixou encantado. Fiquei encantado e, a partir dali, eu comecei a focar o meu trabalho nesse tipo de tecnologia. Aí eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade, fiz mestrado em arquitetura, também focado nessa parte de tecnologia aplicada a projetos, e foi onde tudo começou. Aí, um pouco antes do mestrado, fiz o TXM, fiz o projeto com o professor Salomão. Tive 2 startups, né, professor? Uhum. Fiz o processo com 2 startups e foi decisivo, assim, nessa parte de negócios, nessa parte de entender como que o negócio funciona e como que ele pode melhorar. Bom, Gil, você falou que você foi para os Estados Unidos, lá você teve uma imersão em tecnologias, em coisas novas, e lá você conheceu essa realidade virtual, essa realidade aumentada, essas novas tecnologias. 2014 para cá, passou bastante tempo, né? São 10 anos, né? Faz 10 anos, já tá velho, né? Já tá Faz 10 começando anos. a aparecer já, os sinais. 10 anos. De 10 anos para cá, melhorou, mudou, piorou, a tecnologia ficou mais acessível. O que aconteceu com a tecnologia para essas tecnologias aí? Você trouxe um óculos aqui para mostrar para o pessoal. O que aconteceu com essas tecnologias? De lá para cá, em 10 anos, mudou muita coisa, melhorou, digamos assim, né? E se tornou mais acessível, com certeza. Eu trouxe esse óculos aqui para mostrar para vocês que ele foi um dos primeiros óculos a se tornar acessível à grande massa. Mais popular, né? Mais popular para mais pessoas. Então, quando ele foi lançado, isso aqui se chama óculos Go. Ele é um óculos, né, que tem todo o aparelhado aqui dentro, ele não precisa de um celular para funcionar e ele tem um controle. Os primeiros óculos que começaram a sair, eles precisavam que você colocasse o aparelho, o celular ali dentro, para ele fazer o processamento ali e você conseguir ver o conteúdo, né? Ele não tinha controle, né? Então a interação ela era um pouco mais limitada. Quando surgiu esse óculos aqui, foi um momento decisivo também, porque ele
teve um sucesso muito grande fora, nos Estados Unidos. Ele custava $199. Ele chegou aqui no Brasil, na época, custando uma média de R$ 1.500, R$ 1.800. Então era relativamente mais acessível do que os outros óculos nesse estilo que estavam sendo desenvolvidos mais para a indústria, que custavam em 8, 10 mil reais. Então não era tão acessível. Diante disso daqui, desse primeiro lançamento, que no caso é a Oculus, né? Tá escrito aqui em cima Oculus, que foi uma empresa adquirida pelo Facebook. Então esse daqui se chamava Oculus Go. A partir desse daqui teve uma explosão de vendas, vendeu muito nos Estados Unidos e muitas empresas começaram a desenvolver conteúdos para ele. Então você conseguia ver Netflix nele, você conseguia ver vídeo do YouTube e você tinha aquela sensação de imersão, né? De estar lá dentro daquele conteúdo. A partir disso aqui ele começou a evoluir um monte. Então a Facebook depois disso fez o Oculus Quest, que daí já era um pouco mais avançado, tinha uma qualidade melhor de imagem, de reprodução, aqui de processamento. Ele já veio com 2 controles, onde você via, né, o controlezinho ali dentro da parte da imersão, então ele te dava uma experiência um pouco mais rica, né, digamos assim. Também foi considerado assim um aparelho, uma tecnologia mais acessível, apesar de ser um pouquinho a coisa mais cara. Também foi um sucesso e a partir dali, assim, parece que a indústria da tecnologia relacionada à realidade virtual, ela começou a disparar, né? Porque até então o lançamento desse daqui, ela estava vindo mais devagar e aí decolou. E daí tem um desse aqui, né? Comecei a brincar com isso e tal. A gente viu e percebeu, e muita reclamação que a gente ouvia que a imersão era muito pesada, a gente ficava muito imerso e não tinha um contato com a realidade. Isso acabou diminuindo, né, a força da realidade virtual, né? Até que surgiu um óculos que são aquele do Google, naquele da Apple, né, que virou famoso. Normalmente, assim, quando surgiu esse daqui, as pessoas reclamavam muito de se sentirem tontas, enjoadas e tal. E existe uma explicação fisiológica nossa para isso, porque esse óculos aqui, ele não gravava ou ele não reproduzia a tua movimentação de corpo, né? Ele gravava só a rotação aqui da cabeça sua, né? Só que quando você se movimenta e lá dentro não reproduz esse movimento, o nosso cérebro ele entende que você se movimentou, mas não reproduziu, e isso dá um problema, dá uma confusão aqui nessa parte do tímpano, né? Uhum. E é onde a pessoa se sente enjoada. É labirinto. É onde você se sente mais enjoado e tal, e isso prejudica um pouco a experiência. Depois, com o lançamento do Quest, isso melhorou e tal, mas a questão ali do qual óculos que tu mencionou? Eu falei da Apple, né, que você vê você vê o ambiente, né? E esses novos da Facebook também, né? Você vê onde você está. Ele não é uma imersão total, você está mista, você falou, né? Realidade mista, isso, né? Essa é a realidade mista. Ele tem as duas opções, né? Ele tem a opção de você não utilizar aonde que você vê o ambiente e tem a opção de você voltar só para aquela realidade imersiva onde você não vê o ambiente real, né? Só para a gente esclarecer e entender um pouco, a gente tem essa realidade virtual imersiva total, né? Que é essa daqui, ó. Então a gente não tem câmeras aqui para ver o mundo real. Então você está totalmente imerso aqui por um conteúdo gerado por computador. E a gente tem esses óculos de realidade mista, onde eles têm umas câmeras aqui na frente, né? E é onde ele capta o nosso mundo real aqui e você consegue ver o mundo real, mas alguns conteúdos digitais projetados ali no mundo, flutuando, né? Como se aquilo fizesse parte do nosso mundo real. Mas esses são óculos bem mais caros. São óculos bem mais caros, né? No caso tem o do Facebook, a partir do Oculus Quest 2, ele já tinha alguma certa integração, assim, de você poder ver o mundo real ali e tal. Isso fez uma certa diferença, porque para imersão ali, não tanto para imersão, mas eu digo mais pela usabilidade ali de você conseguir ver o mundo real e não se sentir tonto, ou não colidir com as coisas, por exemplo, porque acontecia muito das pessoas jogarem algum joguinho e bater na TV, ou bater na mesa, ou chutar o pet e tal. Então isso foi uma tecnologia que meio que veio de acordo com o relato dos usuários mesmo. E ela é mais cara, com certeza, porque ela precisa de um processamento aqui dentro muito mais exigente do que você não precisar ver o mundo real. Porque, por exemplo, a gente vê o mundo real, mas ele precisa entender que isso aqui é uma mesa.
né? Ele precisa entender que isso daqui é algo que vai colidir se eu ultrapassar. Então isso precisa de um processamento de dados aqui muito mais potente do que se você não precisar ter essa captura em tempo real do mundo, né? Uhum. E daí você fez os seus exemplos, são exemplos do cotidiano das pessoas. Ah, vou assistir o Netflix, vou jogar, não sei o quê. Mas comercialmente ele deu esse passo. Eu sei que você fez muito projeto para arquitetura, Sim. né? De visita guiada em apartamentos que nem existiam ainda e tal, né? Isso, o mercado assumiu isso ou ainda não? A gente vê assim algumas empresas aderindo a isso. Essas empresas que têm essa visão mais inovadora, mais empreendedora, porque eles conseguem sentir o valor daquilo. Mas, num geral, assim, ainda está devagar. Assim, a gente não vê tantas construtoras, por exemplo, utilizando. A gente vê poucas, assim, que normalmente tem esse espírito mais inovador, mais tecnológico, porque, querendo ou não, é um desenvolvimento ainda um pouco elevado se você comparar com os custos de uma maquete eletrônica, por exemplo, que é só a foto do empreendimento ali, só a foto do ambiente, onde você não tem aquele contato imersivo com o local, né? Comparando com isso, o preço ainda é bastante caro. Porém, se você for avaliar a experiência que a pessoa tem estando dentro do apartamento ali, sem ele ser construído ainda, aquilo é muito válido, é muito rico, né? Porque a pessoa não tem noção de espaço. A gente olha numa planta baixa que tem ali um sofá, uma mesa de 6 lugares, tem um sofá de 3, uma baita TV, só que a gente não tem noção daquele espaço, né? E quando você coloca o óculos aqui, você tá naquele ambiente, você consegue sentir que, nossa, aqui realmente dá uma mesa de 6 lugares. Ou dá um sofá de 3 lugares aqui e, de fato, isso vai funcionar, né? Porque acontece de a gente ver uma maquete eletrônica e ter lá um sofá grande, uma TV grande, não sei o que, mas você chega lá quando ele fica pronto, você, poxa, mas acho que não dá. Uma de 6 lugares aqui vai ficar muito apertado, não fica muito bom. Então, as empresas que têm... A gente vê aquelas maquetes, e você bota na escala e vai medir, né? A cama tem 1,60 m. Parece que é um cama, mas ela tem 1,60 m de comprimento. Não cabe, não cabe. Aí é que tá, tem a cama, tem o closet, tem uma poltroninha e tal, mas aí chega lá na realidade, vai caber só a cama e uma cômoda, né? Uhum. Então, assim, é uma tecnologia que auxilia muito nessa questão, né, de imóveis, de construtoras, engenharia, mas é uma tecnologia que está sendo bastante usada na área da engenharia para compatibilização de projetos. Uhum. O que é isso? A gente tem uma tecnologia, uma metodologia de projeto hoje em dia que se chama BIM, né? BIM, isso. Então, como que funciona? A arquitetura projeta lá os espaços, a engenharia faz os projetos auxiliares, né, que a gente chama, que são a elétrica, a hidráulica, estrutural e tudo mais. E esses projetos, eles precisam se integrar, né, para que a elétrica não bata num cano, né, e para que aquilo ali funcione. Então, a engenharia consegue trazer esses projetos aqui para o virtual, e o gerente de projetos lá, por exemplo, ele pode virtualmente visitar a obra e ver se o cano ali não está batendo, se a elétrica está passando pelo lugar certo e tal. Então, é uma avaliação de projeto que para eles também é muito rica, né? Porque eles conseguem antever problemas que lá na frente poderia dar errado, né? Então, tu imagina, depois de construir uma coluna, eles vão ver ali que o cano não vai passar porque o projeto lá não ficou bem certo e tal e tal. Então, quebra a parede. Aí tem que quebrar a parede, aí mexe em custo, né? Aí a obra atrasa. Então, para vocês verem, né, que é uma tecnologia que ela consegue otimizar muitos processos de trabalho. E empresas que têm essa visão tecnológica, né, tem essa visão mais aguçada, consegue utilizar de uma forma bastante inteligente. Né? Você me lembrou de uma coisa, a gente está agora, nesse mês, agora lançando em parceria com o CAL, uma turma do CAL Lab, que eles chamam, que é uma turma de empreendedorismo, ensinar empreendedorismo para arquitetos, porque a faculdade de arquitetura forma arquitetos, não forma arquitetos empreendedores. E você quer montar seu escritório e tal. E o BIM é bastante importante para isso. A gente vai ter palestras sobre o BIM. Quero até te convidar
para fazer uma palestra para o pessoal sobre a importância da realidade virtual, da realidade aumentada nos projetos, né? Então a gente vai estar agora, nos próximos dias, aguardem aí, já estamos com uma pré-inscrição no nosso site, para arquitetura, projetos de arquitetura, querem montar seu escritório, arquitetos no país todo, uma turma 100% online, que vai ter vagas no país todo, 75 vagas, são poucas, né? Imaginando a quantidade de arquitetos no país, para o Brasil todo, e o Gil vai falar lá, vou pedir para que ele fale um pouquinho sobre isso para esses arquitetos. Mas nós estávamos falando quer falar? Foi legal você ter falado isso, Saulo, sobre a faculdade de arquitetura formar arquitetos, né? E não, como tu falou? Empreendedores. E não empreendedores. Eu sou professor de arquitetura, só que a arquitetura aplicada a projeto, né? Tecnologia aplicada a projeto. Então eu ensino os alunos a fazerem os projetos no computador e depois colocar no óculos para eles terem a sensação do projeto que eles fizeram. E a percepção deles é incrível, assim, eles têm uma percepção completamente diferente do que eles tinham imaginado ali no computador, no projeto. Então isso forma um arquiteto muito mais consciente do que ele está projetando, muito mais consciente do que vai acontecer de fato no projeto dele ali quando ele ficar pronto. Né? Então é uma tecnologia que auxilia muito nessa questão e para um arquiteto é fantástica e tendo essa veia empreendedora, ele montando o escritório dele, ou o ateliê dele, tendo essa tecnologia já incorporada, sai muito mais na frente. E você falou que deu aula, palestras, treinamentos e cursos de arquitetura. Os cursos de arquitetura estão se preparando com isso ou ainda não? Então, a gente consegue perceber alguma adesão às tecnologias, mas são poucas ainda. Essa faculdade onde eu dou aula ali, foi através de mim que a gente começou a implantar esse laboratório, né, de imersão, de tecnologia e imersão. E está sendo muito legal, os alunos estão gostando muito e a gente percebe esse aumento dessa percepção espacial deles e com certeza isso faz diferença e a gente vê que a partir disso começa outras aderirem. Legal, isso é importante. Antes nós estávamos conversando também, eu falei da manutenção de máquinas, a gente falou de realidade virtual, de realidade imersiva e a realidade aumentada. Muito também bem. É uma coisa que está bombando, não está? Já saiu de moda, porque vai falando as coisas, né? Daqui a pouco tem, como é que você mesmo teve uma decepção com o mundo virtual também, né? Será que existe mesmo esse, como é que é, o ambiente virtual lá, o metaverso. Metaverso, será que o metaverso deu certo, não deu certo, né? O que é a realidade aumentada? Realidade aumentada, e depois vamos falar um pouquinho do metaverso. Tá. Então, só para a gente voltar, esse daqui é a realidade imersiva. A realidade aumentada é onde a gente vê o nosso mundo. Por exemplo, se eu pegar o celular aqui, né, e abrir um aplicativo de realidade aumentada, eu vou ver o mundo aqui, mas eu vou ter um conteúdo digital sendo projetado ali. Tá? Então a gente viu muito isso acontecer também na área de arquitetura, onde você mirava ali o celular para uma planta de um projeto e ela virava em 3D ali. Aí você conseguia virar ela aqui, ter essa sessão de 3D. Foi utilizado muito na área da moda, onde você também fazia a leitura de um QR Code ou a leitura de uma imagem ali, você conseguia ver o bonequinho com a vestimenta, com o caimento e tudo mais. Então, só que a realidade aumentada, a gente vê o mundo real ali através do dispositivo, mas ela não entende que isso aqui é uma mesa, ela não entende que isso aqui é uma jarra, entende? Então, ela tem uma certa limitação em termos de aplicação em coisas mais complexas, né? Que é o diferencial da realidade mista, né? Que é tu falou do óculos da Apple, tem o óculos do Facebook e tal. Ele consegue entender o nosso mundo real, então isso possibilita aplicações mais complexas, onde eu consigo ver algo no mundo real ali e interagir com ele entender que de repente eu vou chegar próximo e ele vai colidir com ele, né? Isso transforma muito a experiência do usuário em várias questões. Por exemplo, na área de produto, né, design de produto. O designer ele consegue fazer o conceito do projeto ali em realidade virtual, vendo o mundo dele aqui, né? Então ele vem aqui na frente da mesa, o óculos entende que isso é uma mesa, então no virtual ali ele tem a ferramenta dele, né? Ele deixa ela aqui e tal, e ele começa a fazer o conceito do projeto ali.
em virtual, mas vendo o nosso mundo real ali, né? Então é uma tecnologia que é um pouco mais avançada do que a aumentada, mas consequentemente ela é menos acessível, né? O óculos é mais caro e tudo mais. Essa do celular, a gente vê muito ainda em conteúdos mais simples, né? Em revista, num banner, em vários outros contextos onde a aplicação ali não exige tanta capacidade de processamento do dispositivo. No meu celular ali eu tenho aquele do Google Maps, né? Que eu posso me mirar ele com a câmera e ele vai me dizendo onde é que eu tenho que virar à esquerda. Aparece uma setinha que eu tenho que virar à esquerda e tal. Isso daí ele usa a geolocalização, né? Uhum. O acelerômetro ali do celular. E aí ele consegue te guiando, né? Aparece uma seta, né? Uhum. E ela vai te mostrando ali. Eu tô vendo no celular no ambiente lá fora, tô Uhum. vendo lá fora e ele tá me colocando as setinhas. Mas isso me lembrou quando você falou que tá ali e não tá Pokémon GO, né? Pokémon GO é isso, né? Você abre ali, o bonequinho aparece na tua frente ali, você joga a bolinha e tal, mas ele não tá ali, né? Se você chegar próximo dele, ele não vai entender que você colidiu, ou ele não, né? É uma coisa assim mais conceitual, né? Você imagina como se ele tivesse ali, né? Isso tem muito a ver com o que eu dou aula hoje de sociossemiótica, né? Que é a semiótica aplicada lá nas letras que eu tô fazendo. A gente trabalha também com isso. A coisa tá ali, mas não tá ali, né? Ela é tangível, é visível e não visível, não é o invisível, invisível e não visível, sim e não para todas as ações, né? Copo e não copo, né? Essa brincadeira aí que a sociossemiótica faz com o Landos, que lembra um pouquinho disso tudo. E daí, quando eu estava falando do Pokémon GO, eu lembrei de uma história que lá na UFSC eles queriam fazer um mapeamento da universidade, tipo o Google Street, né? Que você vai sair da rua e vai vendo as coisas. Só que dentro dos prédios eles queriam mapear, ó, essa sala tem tantos metros quadrados, não sei o quê, e tem tantas carteiras, e quem tem aula aqui é isso. E eles não tinham como mapear, a maioria das salas não estava mapeada, para mapear tudo aqui. Imagine mapear todas as salas da UFSC. Daí eles descobriram que todas as salas da UFSC, ou a grande maioria das salas da UFSC, já estão mapeadas pelo Pokémon GO. Olha. Porque daí tem Pokémon naquela sala, você entra, ele mede a sala, coloca o Pokémon dentro da sala. Então, o Pokémon GO, que é da Nintendo, né? A Nintendo. Da Niantic. Quem que é? Não sei se é Nintendo. Niantic. A Niantic foi quem produziu o aplicativo, Mas, né? Mas o Pokémon em si Pokémon veio acho que da é da Nintendo, Nintendo. né? Eles têm mapeado a UFSC. Olha só. Então é bem legal essas coisas assim. Mas saindo da realidade aumentada e das tecnologias e tal, o Gilberto foi morar no exterior, né? E teve uma experiência lá, voltou para a universidade. Muitos naquele modelo que teve do Ciência Sem Fronteira, há 10 anos atrás, muita gente não aproveitou, né? Teve muita gente que fez turismo sem fronteiras. Tivemos casos e tal, mas foi uma pena, né? Porque quem não aproveitou foi... Pois é, você aproveitou. Eu queria que você falasse um pouquinho para essa pessoa que está tendo essa possibilidade, tentar buscar essas oportunidades, porque isso também é empreender. Empreender não é quando está estudando, é um empreendedorismo para aprender, para dar um próximo passo. Puxa, surgiu um edital aqui para fazer um intercâmbio da universidade. Puxa, mas tem que ir, não sei o quê. O que você fala disso? O que essa experiência mudou em você? No meu caso, assim, estudar no exterior sempre foi um sonho desde criança. Né? Desde criança eu sempre quis ir, gostava muito, só que era um sonho muito inatingível porque é muito caro. Muito caro. E esse programa ele surgiu com essa intenção de mandar estudantes para fora, para terem essa experiência no exterior e não se preocupar com a grana ali, porque o governo pagava através do programa. Eu posso dizer assim que é uma experiência que muda a tua visão de mundo, assim, tanto no âmbito pessoal, no âmbito profissional, acadêmico e tal. Então, é uma experiência completamente valiosa porque você aprende outra cultura, você vivencia outra cultura, você tem acesso a outras tecnologias, você tem acesso a outra língua. Então, é uma coisa assim que é uma experiência que faz uma diferença absurda na vida da pessoa. Eu falo assim que para mim foi uma virada de chave. A visão que eu passei a ter como pessoa, como profissional, né? Então me abriu muitos horizontes, tanto que eu comecei a trabalhar com uma tecnologia que aqui no Brasil a gente ainda estava
quase nem sabia, né? Aqui em Floripa, por exemplo, ninguém tinha um óculos desse. Então, tipo, eu trouxe pra cá, comecei a falar pro Salomão, falar pra um, falar pra outro e tal, e de repente isso começou a evoluir. Mas eu falo pra todo mundo, assim, que ao menos uma vez na vida você deveria ir pra fora, nem que seja fazer um cursinho de 3 meses. Ou passar um semestre fora. Ou, quem sabe, um ano, sei lá, um doutorado, um mestrado. É uma experiência que, assim, nunca você vai se arrepender. Nunca. Aí, né, o professor falou sobre essa questão de pessoas não terem aproveitado. Foi uma pena, porque é uma oportunidade que nunca mais você vai ter na vida. Não, teve algumas pessoas, não, a gente sabe que foram lá, passearam e não voltaram. Eu tive um aluno que foi até. Ficou um ano nos Estados Unidos, e daí, como é que é? E como é que tá teu inglês? Eu só convivia com um brasileiro lá e nem inglês aprendeu. Então foi não aproveitou essa oportunidade que foi dada pelo nosso país. Tinha algumas questões, assim, também, que a faculdade lá no exterior, ela não controlava muito o aluno. Né? Então, não tinha muito controle se ele estava reprovando, se ele estava passando, se ele estava faltando e tal. No meu caso, a faculdade ela era bastante rígida. Então, tipo, se eu reprovasse, por exemplo, numa disciplina, eu já voltava embora. Né? Então, aconteceu, assim, de algumas faculdades não terem esse rigor, e aí onde a galera meio que aproveitou para passear. E daí você voltou para o Brasil, terminou a faculdade, fez mestrado na arquitetura, não foi no design, foi na arquitetura, tentou buscar uma nova área de conhecimento para fazer isso, formado em design, e fez mestrado em arquitetura. E daí aquilo que a gente sempre tem lá, que a gente brinca que é uma cachaça, né, um vício, foi ser professor. Pois é. Você, claro, quis ser empreendedor, eu acho que o empreendedorismo foi importante. Muito. Muito, muito importante. Ter essa visão de como que um negócio funciona, as etapas que você precisa fazer ali para de fato consolidar como um negócio, né? Ser um empreendedor de fato, foi também muito importante para mim. E daí depois foi ser professor. Aí depois fui ser professor. Já no mestrado, na verdade, eu já dava workshop, eu já dava curso, já tinha vivências ali de ensinar, né? Eu gostava muito, assim, mas eu não tinha aquela coisa de, eu quero ser professor, né? E foi muito inusitado, assim, porque eu estava ainda no processo ali de alavancar minha startup e tal, e uma colega minha mandou uma mensagem, Gil, eu tenho uma vaga aqui de professor para dar aula de animação. E eu, né, me formei na UFSC como designer de animação. Aí pensei, será? Será que eu vou? Daí eu falei, vamos ver como é que é. E aí fui, gostei, e eu digo hoje que eu me encontrei, assim, profissionalmente e academicamente, né? Porque eu tenho vontade ainda de fazer doutorado e tudo mais, e seguir com a minha pesquisa nessa parte de imersão e realidade virtual. Mas eu me encontrei como professor e é isso. Então, tá, um professor que sabe empreender, acho que é muito legal isso. Convida os alunos a fazer isso, né? A fazer isso. Isso é muito, muito legal. A gente está com projetos juntos, fazendo isso acontecer. Mas a gente aqui no nosso podcast tem um momento TXM, né? A TXM, né? Think Experience in Manage. Então, nós vamos pegar os momentos TXM e vamos começar pelo T-Think, de pensar. Uma experiência, um momento, um momento que mudou a tua vida, uma pessoa, como é que você, o que mudou a tua vida pensando? Escola, um livro, uma pessoa, o que fez isso? Pensar. Pensar? Eu acho que o mestrado em si. Poderia falar com isso? Ou teria que ser, tipo... Não, pode ser. É só uma bate-papo. Não, na verdade, o que me mudou como pessoa, como eu falei antes, foi o intercâmbio. Né? O intercâmbio, assim, foi algo decisivo pra mim. E isso é mais uma experiência, não ficar no X. Eu acho que assim, o pensar assim sei lá, uma pessoa, alguma coisa que te motivou a fazer isso. Poxa, eu não consigo lembrar agora. Mas... Olha, o filme do Steve Jobs, pode parecer meio clichê, assim, mas o filme do Steve Jobs foi uma coisa que me fez pensar muito em várias coisas que eu comecei a
pensar melhor sobre as coisas que acontecem, principalmente nessa área de empreendedorismo, nessa área de inovação. Acho que é algo que me vem na cabeça às vezes, assim. X é experiência, você já falou, É, mas vamos repetir aí. Qual é a tua experiência que mudou a tua vida? Foi isso ou tem uma outra experiência aqui? eu digo que foi um intercâmbio. Que foi a partir dali, assim, que eu... Porque, assim, eu tive muitas experiências fora que influenciaram muito na minha vida pessoal, claro, né? Viver fora do país, ficar 2 anos fora, longe da família, longe de tudo e tal, num país diferente, com uma língua diferente. Então, isso faz você crescer como pessoa, faz você amadurecer. E isso pra mim foi decisivo, porque a partir dali eu comecei a ter uma outra visão de mundo, né? Então, foi uma experiência, assim, muito marcante pra mim. Manage, uma ferramenta de gestão que você ache imprescindível, aquela ferramenta que você usa para fazer gestão da tua carreira, para fazer gestão do teu negócio. Que ferramenta você indicaria para as pessoas? Putz, o pacote do Google. Pacote do Google. Drive, Google Drive, Google Docs, toda a parte ali desse suporte que a gente tem com o Google. Legal. Mas tem uma outra ferramenta que eu uso muito que se chama Unreal Engine, que é um software que integra todo esse conteúdo que a gente cria, né? Integra para a gente poder visualizar no mundo imersivo aqui. Tá. E Gilberto 2030. Meu Deus. A gente tá em 25, vamos entrar em 25 agora. Né? 2030? 5 anos? Passa muito rápido. Não sei onde provavelmente já vou estar no doutorado. Provavelmente já estaria no doutorado. Talvez fora, estudando fora. Fora do Brasil não quer. Brasil não. Não, eu penso em fazer um doutorado de sanduíche. Então, tipo, vou fazer parte da pesquisa aqui, parte da pesquisa fora, né? Acho que esse compartilhamento, né, entre aqui e lá é bastante rico também, porque a gente tem que trazer um pouco da pesquisa para cá, né? Ela não fica só lá. Isso é uma coisa bem legal que me veio agora quando você falou. O Brasil precisa disso, né? Muito, precisa bastante. E essa fuga de cérebros, o que você acha? Será que tem que trazer esse cara de volta? Isso é muito bom, porque às vezes, né, muitas das vezes, as faculdades de fora têm uma pegada mais de pesquisa, né? Eles vão mais a fundo, tem mais laboratórios, tem mais recursos, tudo mais, e a gente traz essa experiência para cá e acaba fomentando a nossa pesquisa, né? A nossa cultura. Mas o pessoal aqui. tá fugindo, tá indo e não tá voltando. O que precisa fazer para esse pessoal ficar aqui? A gente precisa de mais incentivo, né? A gente precisa de mais reconhecimento, talvez, né? Principalmente nessa parte acadêmica, né? Então, hoje em dia, às vezes você fala, você é professor, tá? Mas você só dá aula? Tipo, pô, sério, você só dá aula, você não faz mais nada? Tipo, sabe, as pessoas precisam, acho que, valorizar um pouco essa parte acadêmica, o professor, né? Poxa, o professor tá ali te ajudando, te auxiliando, sendo um mentor. Né? Ele tá sendo um mentor para você. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, essa mudança, né? Os professores estão mudando para isso ou ainda está muito... O professor está com medo de fazer isso, é muito aulismo e pouca mentoria, né? O professor é aquele que escreve no quadro ou está mentorando? Já está mudando isso? Está vendo isso acontecer? A gente vê um pouco, mas aí é que tá. Ele é um professor, mas se ele for um professor empreendedor, ele também consegue ser professor e mentor ao mesmo tempo. Né? Porque ele consegue ter aquela visão de que ele está, por exemplo, ensinando arquitetura para alguém. A pessoa vai sair dali e vai ser um arquiteto. Talvez ela trabalhe numa incorporadora, mas se ela quiser abrir o escritório dela, o ateliê dela, o professor sendo empreendedor, digamos assim, vai poder orientar aquela pessoa no que ela precisa, no que ela vai enfrentar, como que ela vai ter que fazer. Então, acho que um professor que tem essa visão de empreendedor na carreira mesmo ali, vai conseguir formar pessoas muito mais preparadas. Legal, legal. E a gente, aqui na TXM, a gente tenta fazer isso, né? Você participou do processo, esteve aqui com a gente por um tempo, e depois, assim, até estando aqui, vivenciando até os outros momentos, né? O Gil teve que ser muito próximo da gente aqui. O que você recomenda para isso aqui? A TXM mudou sua vida também? O que você recomenda para as pessoas que queiram empreender? Olha, gente, eu acho que assim, o processo aqui, os programas da TXM, no meu caso, foi super importante porque na época eu tinha uma ideia. Eu tinha muita vontade, eu tinha um pouco de recurso ali para poder me manter e tornar aquela ideia real. Só que eu não sabia como funcionava, por exemplo, um pitch.
ou não sabia como fazer um mapa de negócios, um plano de negócios, eu não sabia como fazer aquela estruturação, né, que você precisa ter para quando você chega no mercado, porque o mercado ele é super exigente e agressivo. Se você não tem isso, vai ser difícil você conseguir andar. Então esse processo que eu passei ali com a minha startup foi muito importante porque eu consegui entender esse panorama, né, fazer esses processos, criar esses processos para que a minha ideia de fato se tornasse viável e conseguisse sobreviver nesse meio empreendedor, né? Porque aquilo que eu falei, às vezes você tem uma ideia, tem muita vontade, tem recurso, tem isso, tem aquilo, mas se você não tiver essa visão empreendedora diante dos processos ali, do que você vai enfrentar pela frente, é muito mais difícil. Legal. Gil, obrigado por você estar aqui, foi um prazer tê-lo aqui. Tá sempre em casa, né? Quando quiser, volte, falar mais, contar mais história, contar coisas que você está fazendo. Brigadão mesmo, obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Desejar assim, um sucesso para você. Eu que agradeço. Estamos sempre junto aí. E a outra palavra é sua agora para encerrar aqui o nosso bate-papo. Não esqueça de seguir a gente na txm.business no YouTube e no Instagram, TXM Métodos, no LinkedIn, TXM Métodos. Você que está nos assistindo aí, não percam os nossos podcasts. Quase 100 já, estão quase chegando no número 100 para isso acontecer. Gil, sua despedida, pessoal aí. É pra gente chegar a 1 milhão, né? Bom, eu que agradeço, né? É sempre um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, né? Eu agradeço muito o professor Salomão pelo convite. Quem quiser pode me chamar também. Onde é que te encontra? Onde é que te encontra? Eu tenho o Instagram da minha startup, que é a parte mais fácil de me encontrar, é @invirtuos, com 2 O. Invirtuos com 2 O. Invirtuos. A gente coloca lá no... Parte mais profissional. Mas o professor Salomão também pode passar meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp. Então, estou sempre disponível. Eu gosto muito de falar das minhas experiências, porque com certeza alguma coisinha ali pode fazer sentido para você. Então tá ok. Muito obrigado. Sigam a gente na nossa rede. Obrigado ao pessoal que assistiu. Obrigado ao pessoal da técnica. Até mais. Valeu.